Bom dia a todos. Muito bom estar com vocês novamente para louvar a Deus, adorar, ter essa comunhão, é muito bom. Hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual. Jeremias, capítulo 6, 14, diz o texto aí: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Essa foi a mensagem do profeta Jeremias para a tribo de Benjamim, para que eles saíssem de Jerusalém. Jeremias, como acredito aqui todos saibam, ou a maioria talvez, foi considerado o profeta chorão, reclamão. Ele escreveu também Lamentações. E entendendo um pouco a história dele, dá para entender o porquê da frustração, né? Começou a ser profeta com 20 anos. Viveu 70 anos, porém 40 anos de vida ele serviu como profeta no Reino do Sul, né? Ele estava lá, vocês sabem, desde a época, né? Quando Davi uniu os reinos e deu start, né, para a construção do templo. Seu filho Salomão construiu o templo, e aí depois Jeroboão, que era filho e general dele, dividiram o reino em duas tribos, do sul e do norte. A do sul ficou Benjamim e Judá. Então a tribo do norte foi levada pelos assírios, e aí mais ou menos 120 anos depois, isso aconteceu com Judá. E aí então, tribo de Judá e de Benjamim no sul, Jeremias tinha essa má notícia para dar para eles. E a má notícia é: por causa da conduta de vocês, por causa da vida que vocês levam, porque vocês não querem se arrepender, porque vocês não querem ter compromisso com Deus, porque vocês querem viver essa vida acomodada, tranquila, nessa zona de conforto, cuidando do seu próprio umbigo, é por causa de tudo isso que vocês vão ser castigados. E aí então ele disse que eles seriam entregues aos povos do norte, que eles perderiam suas casas, velhos e crianças morreriam, perderiam seus animais também. E qual era o motivo? Exatamente esse. O motivo era a desobediência. O motivo é que Deus queria levá-los para uma certa maturidade, queria levá-los a uma certa rotina e valores, princípios de vida e uma forma diferente de viver, mas eles não queriam. Eles queriam continuar da maneira como eles estavam. E nesse caso específico, ele trouxe uma acusação direta para os guias espirituais, os líderes do seu povo, né? Para os sacerdotes e também para os profetas. Né? Como todos sabem, os profetas, eles falavam para o povo representando Deus, e os sacerdotes falavam para Deus representando o povo. Ou seja, essa comunicação vinha através dos sacerdotes, do povo para com Deus, e dos profetas de Deus para com o povo. Ou seja, a responsabilidade deles era muito grande. Porém, eles estavam negligenciando isso. Eles estavam tratando o povo de forma superficial. Provavelmente, eles estavam dizendo que certas coisas não são tão importantes, sabe? Como deveriam, né? Ou que tudo estava bem, quando, na verdade, não estava bem. E essa constatação foi feita por Deus, né? A respeito do seu povo, e acusando diretamente os guias espirituais, os líderes do seu povo. Bom, alguns identificam esse inimigo como sendo citas, que era uma tribo nômade da região que hoje é a atual Ucrânia, né? Eles foram uma força bastante poderosa no 6º século, no 5º século, que foi na época de Jeremias, né? Porque ele trabalhou como profeta em 626 até 586, 40 anos antes de Cristo. Então, século 6, 7, mais ou menos, foi o período em que os citas eram muito fortes, porque a Síria estava, então, entrando em declínio, né?
Ou talvez seja já os babilônios mesmo, que invadiram 586 a.C. e profanou o templo e levou preso em cativeiro o povo de Deus, né? Enfim, o problema todo estava justamente em lidar com a vida de forma superficial. E é isso que o texto diz. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz nenhuma. Enfim, irmãos, na minha vida eu tenho essa luta também. Talvez você tenha essa luta também, sabe? Essa luta de encarar o que realmente precisa ser mudado na minha vida. O que realmente precisa ser mudado no meu ministério. O que precisa ser mudado na minha família. Aquilo onde eu tenho responsabilidade. É uma dificuldade e é uma luta grande encarar isso, admitir isso, fazer mudanças internas, mudar o nosso pensamento, sabe? Mudar nossas convicções, mudar valores, mudar alguns conceitos que nós temos, mudar algumas condutas, ou seja, em não levar uma vida de forma superficial. Talvez na sua vida você também tenha essa mesma luta, porque é muito mais fácil ir levando a vida. Como dizia o grande poeta contemporâneo Zeca Pagodinho, já ouviu? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Já ouviu essa música? Não. É assim, né? Muitos de nós vamos deixando a vida nos levar. Vemos no culto, vamos para casa, trabalhamos, né? Mas é isso que Deus espera de cada um de nós, é isso que Jesus espera de cada um de nós. Talvez você tenha essa mesma luta que eu, ou talvez você esteja precisando travar essa mesma luta. Porque cristãos precisam crescer. Cristãos precisam desenvolver as suas vidas espirituais. E para isso é preciso sair da superficialidade, sabe? Para isso é preciso sairmos do engano e parar de dizer que as coisas estão bem, quando na verdade elas não estão bem. Porque assim nós cometemos o mesmo erro do povo de Deus no Velho Testamento. Esse foi um erro no início da igreja, e esse é um erro nos dias de hoje. Então eu queria propor que hoje nós refletíssemos nessa mensagem da manhã sobre este assunto. Tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa que eu quero dizer é que nós precisamos entender o problema, tá? Entender o problema de crescimento espiritual. Embora muitos pensam que crescimento é ou não é, ou você é crescido ou você não é crescido, bom, crescimento é algo contínuo. Ele vai acontecendo. Crescimento, ele é um processo, seja na vida física, intelectual e também na vida espiritual. É um processo. Embora nós já tenhamos crescido bastante, com certeza ainda há muito a crescer. Porque a nossa referência, quem é? Jesus Cristo, exatamente. Jesus Cristo, né? Lá em Efésios 4:15, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Não é em parte, é em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, crescemos em tudo até atingir a maturidade espiritual de Jesus Cristo. Essa é a nossa meta. Em Filipenses 3, 12 e 15, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso
que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Olha só o que ele disse, né? Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Ou seja, perfeito mesmo é só lá no céu. Amém? Mas é justamente essa busca que nos leva até Ele. Então, o que mudar? E esse é um grande problema também, porque nós sabemos que precisamos sair daqui e chegar lá, mas o que mudar, né? Em Tiago 1,2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Parece um paradoxo, né? Eu esperava que ele dissesse: considere esse motivo de grande alegria as suas férias, o seu descanso, o seu momento de lazer, de tranquilidade, não é isso? Não é para nós esses os motivos de alegria? Mas ele diz aqui que não, que é por passarem por diversas provações. Ou seja, embora a gente ore, faça campanhas de oração, fazemos pedidos de oração para que Deus mude as nossas circunstâncias, mude a circunstância que eu vivo, muda a nossa realidade, para ficarmos livres das dificuldades, me parece, lendo esse texto, que não é bem isso que deveria ser mudado. Não é verdade? Parece que não é bem isso que deveria ser mudado. Porque ele disse que nós deveríamos sentirmos felizes por passarmos por esses tipos de problemas, essas provações. Olha o que diz Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 9, 1 Pedro. Depois eu posso passar o texto para vocês, tá bom? Eu vou ler aqui por causa do nosso tempo, tá? Então eu vou ser um pouco, assim, um pouco corrido, né? Vou correr um pouco aqui, tá bom? Vamos lá. Nisso vocês exultam. Nisso vocês exultam. Exultam o quê? Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provações. Ou seja, exultem porque um período curto vão passar por todos os tipos de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Bom, irmãos, esses irmãos a quem Pedro se referia estavam sofrendo perseguições. E eles precisavam, então, de encorajamento para se manter fiéis. E Pedro estava aqui encorajando ela, ao que parece, não era um problema sofrer perseguições, ter todo tipo de provações. Por quê? Porque isso era para provar a sua fé. Isso deveria levá-los a exultarem, deveriam ficar felizes, como o Tiago diz. E olha só o que diz Mateus, capítulo 15, 10, 11 e o 15, 20. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro. Isso foi um grande choque para aqueles religiosos. E é um grande choque para os que são religiosos hoje em dia, ou para nós que, de alguma forma, ainda temos uma mentalidade religiosa. Porque parece que nós estamos preocupados com a roupa que nós usamos, né? Com a postura, se fica em pé, se fica sentado na oração. Nós estamos muito preocupados com o que é externo, né? E Jesus chamou aqueles que eram os mais rígidos
de condutas, os que exigiam uma conduta mais rígida, mais do que os fariseus, era muito difícil, e ele chamou, e ele disse isso para o povo: olha, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Estas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o tornam impuro. O que Jesus está dizendo para eles, e você pode ler o restante de Mateus, principalmente o capítulo 13, né, capítulo 22, capítulo 20, você vê que ele está tratando justamente disso. Jesus falando o seguinte: olha, você precisa cuidar do seu coração. É de onde procede todas as coisas ruins da sua vida, né? A conduta, na verdade, é só um reflexo daquilo que você tem dentro do coração, né? Ele disse para os religiosos, quando você lava um prato, você lava ele por dentro, um copo por dentro, e aí por fora ele fica limpo também, né? Ele disse que nós não podemos ser como túmulos pintados por fora, bonito para todo mundo ver, se por dentro está podre. E o que deve ser tratado é aqui dentro do coração. São justamente os pecados internos que causam condutas destrutivas. Ou seja, nós precisamos focar não no sofrimento, não na conduta, e sim no pecado interior. E aí vem para nós o valor do Evangelho, né? Efésios 3, 16, 20 diz: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Olha só, Paulo orando para a igreja em Éfeso. E ele não orou para que eles não sofressem perseguições, ele não orou para que eles não tivessem problemas, para que eles, né, não tivessem as dificuldades, sabe? Para a conduta, ele disse que ele orava para que Deus fortalecesse o íntimo do ser, com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer e o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Tudo isso através de um fortalecimento do seu ser, do seu íntimo, que é aquilo realmente que está aqui dentro, é aquilo que nós somos, não é verdade? Ou seja, todos nós acreditamos que o Espírito dá uma satisfação e segurança para que a gente fique firmes, apesar das dificuldades e sofrimentos, e nós buscamos isso. A verdade que alimenta o espírito e que nos faz mais conscientes daquilo que precisamos ser, muitas vezes nos traz mais sofrimentos, justamente por nós vermos a distância que há entre mim e Deus. Ou seja, essa consciência de quem nós somos de fato, admitir quem nós somos de fato, muitas vezes traz sofrimentos e tristeza, porque nós olhamos para Deus e nós não nos enganamos que nós estamos tão bem assim como nós gostaríamos de estar. Nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para a nossa rotina, nós olhamos para aquilo que a gente faz na segunda-feira. Porque no domingo é muito gostoso estar aqui e ter culto e aulas, e estar com os irmãos, só que nós temos a segunda-feira. E a segunda-feira são os mesmos problemas do dia a dia, as dificuldades do trabalho, as encrencas, as provações, as tentações e as nossas fraquezas. E quando a gente entende realmente a nossa realidade, quem nós somos, e nós olhamos onde Deus está, a gente vê a distância que nós precisamos percorrer.
E aí está o grande valor do Evangelho. Primeiro, né, porque o Evangelho, ele nos deixa aceitos por Deus, independente da distância que nós estamos dele. Amém? Esse é o grande valor do Evangelho. É o valor de Jesus resgatar a mim e resgatar a você, mesmo antes de você decidir dar a sua vida por Ele. E Ele já tinha dado a vida dele antes para você. E você nem nascido tinha. E agora você pode ser salvo e aproveitar do que Ele fez por você. Ou seja, o Evangelho é isso. O Evangelho significa boas novas. E quais são as boas novas? É que independente do que você faz, do que você é, a distância enorme que você vai ter que percorrer até chegar à altura de Cristo, você já pode ser salvo hoje, amém? Porque o Evangelho é Jesus Cristo, morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos, independente de qualquer coisa. Precisamos aceitar isso. Primeiro vem os problemas externos, pelas consequências dos nossos erros, ou às vezes consequências dos erros dos outros, né? Então quem é casado, então, mais ainda, né? Que a esposa ou o esposo acaba tendo que lidar com situações na vida por causa de erros que o cônjuge cometeu. E agora você tem que viver assim, não é verdade? Não é? Então, às vezes você não errou, mas às vezes alguém errou. E porque ela errou, você está com ela e você tem que viver as mesmas consequências. E aí vem, então, o grande problema, né? Às vezes desempregos, às vezes ofensas, às vezes problemas com filhos, né? E aí, segundo, vem o sofrimento interior. Por que o sofrimento? Porque eu não consigo mudar as coisas, né? O único poder que eu tenho para mudar é a mim mesmo. E olha que nós somos muito falhos em mudar nós mesmos, não é verdade? É muito mais fácil falar não para os outros do que falar não para nós mesmos, né? Basta você olhar a lista, né, do mercado e ver a sua dieta. E você comparar e você já dá uma olhadinha e fala, realmente é difícil, né, dizer não para a gente mesmo, né? É muito difícil dizer não para a gente mesmo. Basta olhar a fatura da academia e quantas vezes nós fomos na academia, não é? Ou seja, é difícil falar não para nós mesmos. Então nós sofremos com pecados nossos, erros dos outros, não importa. E aí a gente olha para a circunstância, a gente não consegue mudar, porque nós não temos poder para mudar isso. E aí então, em terceiro lugar, vem o pecado de conduta. Ou seja, são aqueles momentos de felicidade que nós encontramos para dar um alívio para essa dor através de condutas erradas, como sexo fora do casamento, ou até entre pessoas que não são casados, embriaguez, drogas para enfrentar o final de semana solitário, ou mesmo para enfrentar uma noite de insônia, né? Como aquelas drogas que muitos usam para dormir, ou então comer de forma exagerada, ou então fazer compras de forma exagerada, atos violentos, palavras violentas, dentre tantas outras atitudes destrutivas que a gente tem. Porém, isso passa. Esse momento de prazer passa, e quando passa, vem a dor de novo. Você acorda, e aí foi embora o prazer, e aí aquela fuga vai ter que ser realimentada, e você está de volta à dor. Segundo o Evangelho de Mateus, o problema não está na conduta. Amém? Não está na conduta. O problema está no interior. Por isso Paulo orou para que eles fossem fortalecidos no homem interior, pois é de lá, do coração, que começa tudo isso. E nós precisamos focar onde precisa mudar. E onde precisa mudar, irmãos, é o meu, e se você me permite, o seu coração.
E aqui eu queria então tratar de um texto, mais um texto do Velho Testamento, e que fala sobre voltar a Deus, tá? Eu só queria lembrar vocês que lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, ele mostra o grande valor do Velho Testamento para nós. É lógico que nós não vivemos no Velho Testamento, né, porque nós não somos judeus, né? Mas o Velho Testamento está aí, é inspirado e é sagrado. Então, para que serve? Para a gente olhar o Velho Testamento e falar, eu devo fazer isso? Não. O Velho Testamento não é para dizer o que nós devemos fazer. O que deve ser feito é o que Jesus disse, é o que os apóstolos disseram, os escritores do Novo Testamento diz, os 27 livros do Novo Testamento, porque nós vivemos uma nova aliança. Agora, aqueles 39 livros do Velho Testamento, eles são importantes, eles são inspirados por Deus, e aí muitos não entendem, né, como isso funciona, e acaba querendo fazer a igreja ser judeu, obedecendo o Velho Testamento, mas tem um valor. E o grande valor, Paulo deixou isso claro para os irmãos lá em Corinto, no capítulo 1, versículo... 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, que ele diz que o Velho Testamento, eles são advertências para o povo hoje, através das histórias. Nós devemos olhar para as histórias do Velho Testamento e entender o que aconteceu, qual é a mentalidade de Deus e como nós devemos ser advertidos para não incorrer nos mesmos erros que eles. Então, em Oséias capítulo 14, versículo 1 a 3, a gente vê um texto desse, e eu quero terminar hoje falando sobre esse texto de Oséias, tá bom? 6 pontos aí importantes. Primeira coisa, ele diz, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios, a Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Enfim, exatamente desse jeito que acontece conosco hoje, os mesmos princípios. E Deus ainda quer dizer a mesma coisa para nós hoje. Primeira coisa que ele diz, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. E eu queria deixar aqui essa palavra de encorajamento. Volta para o Senhor teu Deus. Crescer nada mais é do que voltar a Deus. Nada mais é do que conhecer cada vez mais a Deus. Em João 17:3, Jesus orou que a vida eterna é conhecer o Pai. Lembra de 1 João capítulo 2, quando João escreveu para os filhinhos, filhinhos vos escrevo porque vocês são perdoados. Jovens, eu vos escrevo porque vocês venceram o diabo. Mas pais na fé, eu vos escrevo porque vocês conhecem a Deus. E amadurecer nada mais é do que fazer o caminho de volta a Deus. É conhecê-lo cada vez mais. Segunda coisa que ele diz aqui, diz-lhe, perdoa toda a iniquidade. Ou seja, peça perdão. Peça perdão. Arrependimento inclui pedir perdão. E ele sempre perdoa, mas precisamos saber que podemos contar com ele sempre quando nós estamos em dívida, quando nós estamos afastados, quando nós nos humilhamos diante de Deus e também diante de outras pessoas quando nós erramos com ela. Nós somos exaltados por Deus. Amém? Terceira coisa que ele disse, e em voz de novilhos os sacrifícios
em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Ou seja, nossos louvores a Deus, nossa adoração, elas são sacrifícios e não de novilhos, mas da nossa própria vida, né? Podemos vir aos cultos, podemos trazer ofertas, podemos ajudar os pobres, podemos visitar irmãos, podemos cantar e até pregar aqui na frente. Mas essas atividades espirituais, elas são somente expressões de um coração que está decidido a conhecer a Deus, a ser devoto a Ele, sabe? Dizer para a sua esposa, ou dizer para o seu esposo, eu te amo, na lua de mel, é fácil, né? Eu quero ver dizer isso depois de 30 anos. E eu quero ver dizer isso depois de 30 anos através de atitudes que demonstram realmente valor. Porque a atitude vale muito mais do que as palavras. Haja visto que Mateus havia dito já que quando você for trazer a sua oferta a Deus no altar, se você tem problemas com irmãos, você vai lá e trata primeiro, para depois você vir e oferecer seu sacrifício. Por quê? Porque falar que está tudo bem é muito fácil, mas o difícil é ter atitudes de verdade, atitudes de amor, atitudes que demonstram realmente que nós estamos buscando o nosso Senhor. E ele disse também, em quarto lugar, a Síria já não nos salvará. Né? Por que ele disse isso? Porque o país estava fraco e vulnerável aos ataques dos inimigos, e o povo estava com medo, né? E aí então eles assinaram lá um tratado com a Síria, para protegerem eles dos inimigos. Ou seja, eles confiaram mais nos cavalos de batalhas, eles confiaram mais nos armamentos de uma nação gentílica, do que em Deus. O povo de Deus. E olha, não dá para condenar muito eles não, porque se você parar para pensar, muitas vezes a gente faz da mesma forma, né? Aonde você busca segurança? Em Deus ou no seu trabalho? Porque com quase 40 anos, nessa jornada de discípulo, eu tenho visto dezenas de irmãos, pessoas que eu trouxe a Cristo, pessoas que eu amei, que eu dediquei minha vida, que por causa da sua falta de segurança em Deus, escolheu um trabalho aonde ele sentia segurança, mesmo que esse trabalho levasse ele longe de Deus. E quantas pessoas, talvez você conheça, que acabaram abandonando a Cristo, abandonando a comunhão, por causa de um trabalho. Mas Jesus não prometeu que ia cuidar de nós? Onde está a sua segurança? A sua segurança está no seu trabalho? Onde está a sua segurança? Está na sua família? Quantas mulheres que eu e a minha esposa estudamos a Bíblia, mas o marido não queria vir a Cristo, acabaram abandonando a Cristo por causa da segurança da sua própria família? Mas Jesus não disse que se nós deixarmos família, pai, mãe, irmãos, filhos, que no reino vamos ter 100 vezes mais? E que nós não podemos ser discípulos se nós não colocamos Jesus em primeiro lugar e estivermos dispostos a aborrecer, inclusive nossos maridos, esposas, filhos e pais? Onde está a nossa segurança? Onde está a sua segurança? Está nos recursos naturais? Está numa boa educação? Irmãos, se o Senhor, nosso Deus, não te proteger, ninguém mais pode. Amém? Ninguém mais pode. E aí ele disse também, não mais diremos a obra das nossas mãos. Ou seja, eles estavam fazendo
uma série de coisas, e buscando nisso, então, o valor da sua vida, do seu trabalho. Inclusive, ídolos que eles faziam com as próprias mãos, né? Na verdade, esse é o nosso intuito de segurança, né? Nosso intuito de instinto de sobrevivência, mas seguindo Jesus Cristo, em Lucas 9, 23 e 24, diz que nós temos que renunciar à nossa vida aqui para poder salvá-la. Aquele que não renuncia a tudo que tem, Lucas 14, 33, não pode ser salvo. E olha, isso é difícil. É difícil. Renunciar tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E por fim, ele disse então, por ti, o órfão alcançará misericórdia. O Senhor é misericordioso e Ele cuida de quem precisa. Quando nós estamos realmente arrependidos de coração e nós nos voltamos a Ele, nós nos sentimos assim. Quanto mais admitimos nossos pecados, quanto mais nós voltamos a Ele pedindo perdão, adorando Ele em verdade e espírito, abrindo mão da nossa segurança através daquilo que o mundo pode oferecer, mais nós o amamos e aprendemos a confiar nele também. Quando estamos arrependidos, estamos crescendo espiritualmente, porque o arrependimento é a volta a ele, é o conhecer, é o se envolver com ele. É assim que nós nos tornamos mais próximos dele. E olha só o resultado disso. Os próximos versículos de Oséias já diz, versículo 4 a 8, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Amém? Ou seja, quando eu e você se arrepende e nos voltamos a Ele, enquanto isso não acontecer, nós não iremos crescer como Ele propõe aqui. Conclusão, vamos mudar o rumo das nossas vidas? Vamos fazer isso? Vamos ser mais radicais com o pecado? Vamos mudar o rumo dos nossos relacionamentos, buscando mais sinceridade, buscando amor, buscando mais conselhos, orando mais uns pelos outros, confessando os nossos pecados. E por fim, vamos mudar os nossos corações. Amém? Admitindo os nossos pecados, aqueles pecados interiores que ninguém sabe, mas você sabe. Amém? Que Deus nos abençoe.